As décadas sombrias em que a canhotada ocupou a cadeira presidencial permitiram o aparelhamento institucional, a lavagem cerebral nas escolas e o adestramento da mídia, que sonha com a volta dos tempos de farra com o dinheiro do povo. A mais nova, desesperada tentativa de tentar desgastar o presidente Bolsonaro é o ligar ao famigerado Centrão. De fato, dá raiva só de falar em Centrão, pois sabemos do que é formado o Congresso Nacional, onde o Centrão é maioria. Mas o presidente Jair Bolsonaro parece haver se preparado para a fase inevitável de fazer acordos com partidos, inclusive do Centrão, para consolidar uma base de apoio no Congresso. Já em maio de 2019, ele criou por decreto o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas, SINC, uma espécie de peneira eletrônica que possibilita o controle e análise de candidatos a cargos em comissão e funções de confiança. As novas regras são rigorosas para dar segurança a quem nomeia o candidato. Agora, se quiser, o presidente tem acesso ao histórico político e até ideológico do indicado. A verdade é que o presidente não está se aliando ao Centrão, e sim se aproximando do Congresso eleito pelo povo, para que o Brasil tenha equilíbrio entre os poderes, ou não conseguirá aprovar os projetos e reformas para tirar o Brasil do abismo. Não há outra forma de governar em uma democracia. Cabe a nós, que queremos ver o presidente dialogando com deputados e senadores melhores, votar em deputados e senadores melhores nas próximas eleições. Agora, cabe ao governo e a nós, povão, vigilância redobrada nessa turma. O governo tem todas as ferramentas para fiscalizar e evitar que esses malandros costumazes pratiquem atos ilícitos e, ao menor sinal de corrupção, devem ser chutados e expostos imediatamente. Em tempos de debates fervorosos sobre as famosas fake news, que são falsamente combatidas por uma comissão fake com narrativas falsas e julgadas por uma justiça tão verdadeira quanto uma nota de R$3, o jornalista e escritor Marco Frenetti comentou em artigos sobre a enorme indústria de fake news, defendida com todas as forças pela politicalha tupiniquim. Os conservadores estão ignorando, seja por realmente não saberem ou por mera desatenção, que a maior indústria de fake news no Brasil é o famigerado fundão eleitoral, oficialmente chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado em 2017. Essa indústria de mentiras se equipara à indústria de narrativas progressistas das emissoras de televisão e dos antigos grandes e hoje pequenos jornalecos e revistas de porta de cadeia. É mundialmente sabido que as campanhas políticas é uma das mais sórdidas atividades humanas. Nas eleições nós fazemos o diabo, disse certa vez uma delinquente que desejava estocar vento. E antes já tínhamos o maníaco da parabólica. Eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Nas eleições de 2018, os políticos, via esse fundão eleitoral, sanguessugaram R$1,7 bilhão dos impostos dos brasileiros. E, nesse ano de 2020, o orçamento previu mais 2 bilhões para uso dos sanguessugas, com acréscimo de mais 1 bilhão destinados aos pagamentos de despesas gerais como água, luz e transporte durante as campanhas. E em 2022, com as eleições presidenciais, os sanguessugas vão estourar de tanto sugar o sangue dos brasileiros e vão mentir como se fosse o fim dos tempos. A principal fake news que o fundão eleitoral fabrica é esta: campanhas eleitorais pelo Brasil todo divulgam políticos francamente corruptos e com dezenas de processos e até condenações, como sendo pessoas honestas e probas. O fundão também financia inúmeras reportagens e peças publicitárias, nas quais os políticos apresentam seus inimigos como pessoas completamente imorais, expondo desde casos amorosos até envolvimento com o narcotráfico. Parte disso é verdade mesmo, mas parte é pura mentira, visando apenas destruir os adversários para vencê-los nas urnas. Ao compreendermos, seja a fundo ou até mesmo superficialmente, que quase a totalidade das campanhas eleitorais é uma imensa e inescrupulosa produção de mentiras, calúnias e difamações, também passamos a entender que o fundão eleitoral não é apenas uma fonte de roubo e corrupção, mas uma imensa indústria de fake news. Agora, o mais importante, quem é o grande defensor e criador dessa imoralidade chamada fundão eleitoral?
Exatamente, os sanguessugas do Congresso, os mesmos que criaram esse espetáculo de cinismo chamado Inquérito das Fake News, cuja principal fonte é a própria administradora dos andaimes do ódio. Decisões justas e honrosas colocam pessoas certas nos lugares certos. A posse do novo secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, ontem foi emocionante. Presidente, o senhor é o mito aqui, mas o Cláudio é o mito na Universidade de Salamanca. Venceu todas as barreiras. Estive este ano com ele e sua esposa, e enquanto caminhava, ele não podia ver, mas eu via o quanto ele era admirado. Porque por onde ele passava, as pessoas paravam para ver a história de um homem que venceu todas as dificuldades para se tornar doutor numa universidade com 800 anos de história. O maior programa de doutorado da Universidade de Salamanca. Apenas 1 em cada 4 alunos concluem. E ele recebeu a nota máxima com louvor. Se tornou exemplo de superação, exemplo de caráter, exemplo de ser humano, exemplo de brasileiro. Foi, lutou, venceu. Regressa ao seu país, Cláudio, para ser o secretário nacional de Justiça, para ministrar justiça a esse país. Senhor presidente, antes de ingressar na Advocacia Geral da União, me perdoe, Cláudio, dar esse relato. Chegou a última fase de um concurso para juiz de direito. E na fase oral, ouviu de um dos examinadores: não reconheço a possibilidade de termos um juiz cego. Hoje, o senhor resgata essa história. O grande secretário nacional de Justiça vê muito mais do que aqueles que têm olhos e não veem a realidade de um país que clama por justiça. Cláudio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abre as portas para um secretário que faz história pela superação, pela capacidade. Você assume esse cargo por sua capacidade, pelo reconhecimento que você construiu ao longo do teu trabalho na Advocacia Geral da União, porque você é doutor em Direito, com nota máxima numa instituição reconhecida no mundo, porque você tem uma família que o apoia, Giane e Luca. Que orgulho para vocês, que orgulho para nós. Senhor presidente, que orgulho para o país. Muito obrigado. É uma grande alegria para mim hoje estar cumprindo essa etapa profissional na minha vida. É verdade que o Dr. André sempre tem palavras muito elogiosas a meu respeito. Talvez encantado pela superação desses obstáculos que ele tanto colocou aqui e que são verdade. O que eu destaquei, e serei breve nisso, ao longo de todas as entrevistas que eu pude conceder às emissoras de rádio da Espanha, é que o sucesso de qualquer pessoa, deficiente ou não, depende fundamentalmente de 2 elementos. O primeiro, que ela tenha vontade de chegar a algum lugar. E o segundo, de que ela tenha a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Hoje, o governo brasileiro, através de seu presidente da República, do ministro da Justiça, está me concedendo mais uma dessas oportunidades. Eu,
Estou aqui por vontade própria, portanto quero realizar esse trabalho. E mais uma vez, diante desse binômio, vontade e oportunidade, eu espero estar à altura da missão que me está sendo confiada. O passado vai ficar como história pessoal, vai ficar para a minha família. O futuro, só Deus conhece, mas o presente, quem tem que executar sou eu. Espero estar à altura dessa tarefa. Muito obrigado a todos. O nosso governo ao qual Vossa Senhoria integra nesse momento se sente muito honrado pelo seu passado, pela sua experiência e por aquilo que o senhor pode contribuir para com o nosso Brasil. É um governo que eu tenho dito a muitos que todos aqui têm oportunidade. Basta ter o coração verde e amarelo e querer realmente fazer algo pela sua pátria. A justiça ficará maior ainda com a sua presença. Nós todos nos orgulhamos desse momento e temos certeza que o senhor engrandecerá e muito o nosso trabalho aqui em Brasília. Mais que um momento, é uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto às eleições em 2018. A todo tempo nos fustigam com as mais absurdas acusações, buscando uma maneira de nos deslegitimar, de nos agredir, de nos desacreditar perante a opinião pública. Mas o governo tem se mantido firme pela postura, pelo caráter, pela capacidade de cada um dos seus integrantes. E o senhor é secretário, mas a sua função, a sua missão é de extrema importância para o sucesso do nosso Brasil. Acreditamos no seu potencial, louvamos por isso, sabemos que traz, vindo para cá, há uma certa necessidade de acomodação familiar, no qual elogio e louvo a sua esposa por estar ao seu lado nesse momento. É difícil pela missão, mas é plenamente gratificante por aquilo que o senhor pode proporcionar a todos nós. Acreditamos no senhor, acreditamos na sua família, acreditamos no Brasil. Muito obrigado a todos.